Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Marcos Neres Estudos da Bíblia. Como sempre, estamos trazendo mais um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Espero que você possa aprender bastante da Palavra de Deus, porque afinal de contas, foi Jesus quem disse, o nosso Cristo Salvador disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Temos muita coisa a aprender com o nosso Salvador, não é verdade? E quero desejar boas-vindas a você aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos da notificação, deixe também seu joinha e não esqueça de compartilhar para que outras pessoas também possam aprender muito mais da palavra de Deus. Desta feita, eu quero tratar sobre o perdão. O que é o perdão? Eu devo perdoar, né? Eu devo perdoar. O que eu devo fazer para perdoar? Se eu não perdoar, tem alguma consequência? É Deus quem orienta o perdão? Tem algum respaldo bíblico para aquele que não perdoar, não receber o perdão de Deus? Reformulando a pergunta, será que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado por Deus? E por que eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar uma pessoa que tenha feito tantos males contra mim, que tenha prejudicado minha família, minha vida, a sua vida. Por que eu tenho que perdoar? Há uma obrigação ou necessidade? O que seria então perdoar? Perdoar seria esquecer? Perdoar seria passar um pano quente? Perdoar seria simplesmente não tocar mais naquele assunto? Ou deixar de falar com a pessoa? Perdoar seria então, vamos ver, eu faço de conta que a pessoa não me fez nada, também eu não quero mais contato com ela. Seria isso o perdão? Então, perdoar seria esquecer? O que será que as Escrituras falam? O que Jesus fala acerca do perdão? Por que eu preciso perdoar aquela pessoa que matou meu ente querido? Por que eu tenho que perdoar aquela pessoa que levantou uma calúnia? Aquela pessoa que criou uma conta fake para tentar me prejudicar? Aquela pessoa que fez eu perder o emprego? Aquela pessoa que destruiu o casamento? Eu tenho que perdoar? Por quê? Vamos aprender mais da palavra de Deus? A minha Bíblia está aberta no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, versículo 23 e versículo 24. Antes de lermos esta passagem, é muito sério o convite de Jesus Cristo. Quando Cristo diz, no mesmo Evangelho que vamos ler, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite que ele faz. Olha que posteriormente ele vai falar que se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Olha que seguir Jesus é seguir os mesmos passos que ele. Ter o caráter dele em nós. E isto envolve colocar em prática os seus ensinos. Porque o chamado de Cristo não é para se tornar um religioso. O chamado de Cristo não é para se tornar um extremista. Não, um fanático, alienado. Não. Um bobo, um tolo, apaixonado. Na verdade, é alguém praticante dos conselhos do Senhor Jesus Cristo. Então, atender esse chamado, é preciso estar atento que não viveremos mais para nós, mas viver para quem? Para Cristo, para a glória de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, João o Batista ele vai dizer: é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Então, logo, não será mais para a minha glória, para a sua glória, mas para a glória de Cristo. E renunciar a nós mesmos, como ele mesmo diz, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, deixar de viver para si, para viver por outrem, é muito complicado. Abdicar das suas vontades, abdicar de tudo que você
empreende para se destacar, para ser glorificado pelos homens, para passar a atribuir tudo isto para Cristo, é muito complicado, é um desafio muito grande. Mas esse é o desafio do discipulado. Esse é o desafio do discípulo de Cristo Jesus. É de ser praticantes. E como praticantes do Senhor, da palavra, dos ensinos, do evangelho puro e genuíno de Cristo, ser praticante é justamente manifestar Jesus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Como eu disse, leremos Mateus no capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é literal, desculpe, isso aqui não é figurado nem simbólico. Isso aqui é literal de verdade. Literal. O propósito da manifestação de Jesus Cristo e dele padecer no madeiro, padecer numa cruz, é justamente restabelecer a nossa comunhão com Deus. E isto está bem tipificado, essa reconciliação está bem representada na cruz, porque a cruz ela tem dois hastes. Um haste é horizontal e um outro haste vertical. O haste vertical é ligando o homem a Deus. Então Cristo vem tornar o homem amigo de Deus. Quando o homem, ele agora está próximo de Deus, é amigo de Deus, está debaixo das potentes mãos do Senhor, lavado agora com o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado. Então esse homem reconciliado com Deus, ele está em paz com Deus, né? A barreira, como diz Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, na cruz, o véu que nos separava foi rasgado. A cédula que era contra nós foi rasgada. Então, agora nós temos aproximação com Deus a partir de Jesus Cristo. Logo, de bem com Deus, vamos estar bem com todos. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Se eu estou bem com Deus, eu entendo que eu vou estar bem com todo mundo. Se estivermos na luz, como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, a nossa comunhão foi restaurada através de Jesus na cruz do Calvário. Logo, esta comunhão com Deus deve estar refletida na nossa relação com o próximo, na relação com as pessoas. E isto envolve perdão, porque foi isso que aconteceu lá na cruz. O perdão. O que é que acontece? Cristo perdoa os nossos pecados, porque tínhamos uma dívida não com Satanás, não tínhamos uma dúvida, não era com o mundo, era com Deus, e a dívida era impagável. Cristo pagou esta dívida e rasgou aquela cédula, ele rasgou aquela promissória que era contra nós. Então agora, a ordenança de Jesus é fazermos da mesma forma que Cristo fez com nós. Da mesma forma que ele nos perdoou, devemos também perdoar o nosso irmão. Ou seja, quebrar a corrente que aprisiona alguém. Arrancar do meu coração, arrancar de dentro de mim aquilo que eu tenho contra alguém. Eu preciso arrancar e liberar e deixar fluir agora o amor que só Deus pode fazer brotar, germinar dentro de nós, fazer fluir dentro de nós. Então, essa questão de comunhão não é só com Deus, porque a prova de que eu estou bem com Deus é que eu vou estar bem
com todas as pessoas à minha volta. E isso independe de cor, de raça, de classe social, né? Isso independe, né, se eu conheço, se eu não conheço, mas que há uma rusga, eu preciso, não pode haver em quem tem comunhão com Deus barreiras. Não pode haver em quem está na luz ficar com atitudes que, na verdade, obscurece. São atitudes de trevas, de escuridão. Porque Deus é luz. E se eu estou próximo de Deus, eu estou iluminado. E se eu estou iluminado por Deus, logo eu ilumino quem está à minha volta também, né? Eu vou liberar perdão justamente. E isto eu vou me preocupar como eu adoro, como eu prego, como eu canto, como eu oferto. Primeiro eu vou examinar o meu coração. Aqui o próprio Cristo vai dizer que se de repente eu vou levar ao altar uma oferta, mas reconheço que eu não estou bem com alguém, eu preciso deixar minha oferta no altar e voltar a me reconciliar com o meu próximo, e quando estiver muito bem com o meu próximo, agora eu vou ofertar. Porque senão tudo o que eu fizer, mas eu não demonstro comunhão com as pessoas, tudo o que eu fizer vai ser apenas obra de palha, vai sucumbir, vai ser como uma construção sobre a areia. Elas não irão resistir e serão todas reprovadas pelo Senhor. Por mais magnífica que seja, por mais belas que sejam as obras, mas se não há comunhão, não há amor, tudo será em vão. Por quê? Por que eu preciso perdoar? Eu preciso perdoar porque se eu não perdoo, Deus não me perdoa também. Olha aqui isso. Se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. E foi Jesus quem disse. E foi Jesus quem disse isto. Olha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 14 e 15, olha o que é que ele vai dizer. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quantas vezes Cristo já te perdoou hoje? Quantas vezes você pede perdão a Deus? Quantas vezes você acha que Deus já te perdoou hoje? Deveremos usar da mesma forma para com o próximo. Quando estamos pedindo perdão a Deus, nós queremos que Deus veja em nós que estamos arrependidos daquilo. Não é verdade? Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu falhei. Senhor, me perdoa porque eu me precipitei. Senhor, me perdoe. A gente quer que Deus nos entenda. Então, assim, se eu percebo que eu necessito do perdão de Deus constantemente, por milésimos de segundo, então eu também preciso estar vendo como está meu coração para com o meu próximo. Eu preciso saber como é que eu estou para com o meu próximo, como é que está a minha relação, porque senão a minha oração é interrompida. Por isto, eu vou estar abrindo legalidade para o mal, eu vou estar abrindo espaço para o mal. Nós vamos ver isso em instantes. Então, assim como eu perdoo o meu próximo, assim também Deus me perdoa. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos assim como, ou seja, da mesma forma. Olha aqui, tem pessoas que dizem assim, errar é humano, perdoar é divino, então só Deus pode te perdoar. Não, Deus enviou Jesus para nos reconciliar a Ele, para que nele possamos também perdoar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É todos que estão à nossa volta. É todos que tenha feito, desde um pisar no nosso pé, até as piores atrocidades. Por quê? Eu preciso do perdão do Senhor. Será que os crimes que cometemos para com Deus são mínimos, são leves? Todos são graves?
ao ponto de Deus olhar e não ver um justo nenhum sequer. Então, se diante de Deus não há um justo nenhum sequer, só Jesus para justificar, e eu preciso do perdão de Deus, então automaticamente eu também vou usar de misericórdia para com o meu próximo e vou perdoar o mal, a ofensa, a dívida que ele tem para comigo, né? E só para frisar, você não está fazendo nenhum bem para o próximo, você está fazendo um bem para você. Quando perdoamos, estamos fazendo um bem para nós. Olha que interessante. Você está sendo sábio também, você está sendo inteligente, você também está colocando em prática aquilo que de verdade Jesus ensinou. Então, se não há perdão nosso para com o nosso próximo, não há perdão de Deus para nós. O perdão fica retido até haver uma humilhação sincera e uma prática sincera dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E Cristo, em todos os evangelhos, ele deixou bastante claro, através de parábolas, através de ensinos muito profundos, com respeito à necessidade do perdão. Ele vai contar uma parábola, por exemplo, né, do servo mau, do servo injusto, que foi perdoado e não perdoou. Acompanhe comigo Mateus no capítulo 18, versículo 23 até o versículo 35, que diz assim: Por isso o reino dos céus, olha, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu servo que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga minha dívida, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu irmão, do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então já percebeu que a questão de perdão é muito sério? E é uma das áreas que mais o adversário ele tem oprimido as pessoas. Através desta área do perdão, o adversário tem trazido a depressão, o adversário tem trazido insônia, ansiedade, desesperos, doenças, cânceres, né? Tem trazido também infarto, AVC, tem trazido uma série de problemas, de enfermidades na alma e de enfermidades também no espírito. Quantas pessoas estão enfermas, com o psicológico destruído, o interior destruído, uma alma destruída, um coração destruído pela falta do perdão. Quantas pessoas são infelizes? Quantas pessoas guardam tanta mágoa, tanto ódio, e elas são tão maus
elas têm uma áurea tão carregada, tão pesada, que só em você conversar com elas, você já percebe que ela carrega um fardo muito pesado, que nem ela está suportando. Quantas também chegam ao ponto do suicídio, quantas chegam à loucura pelo não perdão. Quando Cristo conta esta parábola aqui, este homem que devia 100 denários, né? O outro que devia 10 mil talentos. Se a gente for traduzir 10 mil talentos, equivale a 200 mil dias de trabalho. Então era uma dívida impossível de ser paga. A dívida do servo do rei era impossível de ser paga. Quem consegue viver 200 mil dias? Quem conseguiria trabalhar 200 mil dias? Você já imaginou o que é isso? Uma dívida impossível de ser paga. E sabe de uma? Ao outro devia, o conservo dele, devia apenas 100 talentos ou 100 denários. Né? Devia pouquíssimo, 100 denários, que equivale a 100 dias de trabalho. 100 denários é nada mais, nada menos do que apenas 100 dias de trabalho. Entre 200 mil dias de trabalho e 100 dias de trabalho, qual é a mais leve? Qual é a mais fácil? Claro que era do conservo. E por que ele não perdoou? Porque ele não reconhece o perdão que foi lhe manifesto. Este rei da Deus, que é justo, que é misericordioso, é compassivo, é perdoador, mas que ele perdoa com o propósito de que esse que foi perdoado coloque em prática, pratique com outra pessoa, seja multiplicador daquilo que ele fez. As coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus são para ser modelo para nós, exemplo a ser seguido. Este rei justo que perdoa aquele homem porque ele se humilha, ele se quebranta, se lança aos pés dele, o rei perdoa. Este servo aí, com uma dívida impagável, era eu, era você, éramos todos nós. E que Cristo paga esta dívida na cruz do Calvário, com sua própria vida. E agora espera que nós devamos. Nesta parábola, Jesus está dizendo que todas as atitudes do próximo contra nós não se compara, por piores que sejam, não se compara aos males que nós cometemos todos os dias contra Deus. Da nossa dívida incalculável contra Deus. E que por isso devemos ter consciência, sermos conscientes e misericordiosos de entre injustiça e perdão, liberar perdão. Baseado em quê? Baseado não em que a pessoa mereça perdão, porque assim também como eu não mereço o perdão de Deus, eu devo perdoar o meu próximo, né? E deixar Cristo fazer justiça. Perdoar não é esquecer, é não sentir mais a dor daquilo que me causaram. Perdoar é eu usar de misericórdia para com o meu próximo, que devido a uma fraqueza, uma falha, um desvio de caráter, agiu mal, me feriu, me prejudicou, mas eu fiz coisas piores e Deus me perdoou. Então, dá para perceber, aquele homem, como não perdoou, ele foi lançado numa prisão e foi entregue aqui aos verdugos, aos opressores. Aqui no mundo espiritual seria, irmão, quando nós não perdoamos, nós perdemos a comunhão com Deus. E quando nós perdemos a comunhão com Deus, automaticamente o adversário ele ganha legalidade. E é por isso que ele vai automaticamente perturbar a mente da pessoa, perturbar o coração das pessoas, fazer as pessoas sofrerem amarguras, está tomando o cálice de amargura achando que é o próximo que lhe fez o mal, que está usufruindo da amargura. Não perdoar
Guardar ódio, guardar mágoa, é justamente tomar um copo de veneno e achar que é o outro que nos fez o mal que vai morrer, quando na verdade é ao contrário. Então, percebemos aí nesta parábola que a falta de perdão, ela gera uma prisão. Quantas pessoas estão aprisionadas aí? Pelo orgulho, pela prepotência? Quantas pessoas estão aprisionadas? Mas eu não vou perdoar, porque fulano sempre brinca com o perdão, sempre vem com a mesma cara de pau, a mesma cara lavada e me pedindo perdão e depois faz as mesmas coisas. Nós também somos esse cara de pau aí. Nós também somos esse sem vergonha aí também. Nós também somos diante de Deus tudo isso que não presta e que cotidianamente, todas as horas, todos os segundos, nós falhamos contra Deus, mas Deus está sempre disposto a manifestar perdão, a manifestar graça e misericórdia. Então, a falta de perdão, ela vai gerar uma prisão, desde uma prisão física até uma prisão psicológica, uma prisão também espiritual, né? Quando nós lemos em Mateus 18, versículo 34, que diz: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Olha aqui, até que pagasse toda a dívida. Que coisa terrível. Então, esse verdugo aí, né, tem um sentido de torturador. De torturador. Então, que pode ser quem? Satanás? Os demônios? Por isso, como eu já disse e repito, muitas pessoas acometidas de depressão, de angústias profundas, pessoas que não evoluem espiritualmente, pessoas que não têm uma experiência de fé profunda com Cristo, não conhecem de verdade Deus e não conhecem por quê? Não porque Ele não seja o sol da justiça que brilha, mas porque o ódio cria barreiras entre nós e Deus. O ódio, a mágoa, a falta de perdão vai gerando estas barreiras, vai gerando. Por isso, quando Deus utiliza o profeta Ezequiel no capítulo 36, 25, vai dizer, 25, 26, vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. Né? Ou seja, que seja sensível. Vou colocar também o meu espírito em vocês e vou fazer que vocês andem nos meus estatutos. Olha para isto. Um coração de pedra, a falta do Espírito de Deus. Quando o Espírito entra, o coração é sensível à voz, à vontade de Deus. Esse coração agora não segue mais os seus instintos carnais, não segue mais as orientações daquela formação religiosa tosca, sem profundidade, sem maturidade, que fala em vingança, que fala em morte, que não fala em perdão, que não fala em amor, que não fala em misericórdia. Mas agora um coração sensível, que não segue mais a orientação interna, mas uma orientação que vem de Deus através da sua santa palavra. Pastor, é muito difícil. Correto. Coloca agora. Diz isso para Deus. Deus, eu sei que está sendo difícil. Não me perdoa não, porque eu não mereço. Ou achamos que merecemos o perdão de Deus? Não há um justo nenhum sequer. Então, aquele homem foi entregue aos torturadores até que pagasse. Até quando vai pagar? Será que conseguimos pagar? Será que temos que pagar com enfermidades, com morte? E perder até a salvação? Mas deixar esse velho homem dominar, esse carrancismo dominar, esse coração duro de pedra, de ferro, dizer não, porque não merece, não vou, por mim morre, não perdoo nem que Deus desça do céu. E cadê Deus agora? Como vai morar com Deus? Por isso não vai adiantar, depois que morrer, fazer oração, fazer missa de 7 dias, de 30 dias. Não vai adiantar fazer propósito nenhum, não vai adiantar nada. Se não perdoou, não tem perdão. E se não tem perdão, é perdição. A palavra é clara. Se não há perdão de mim para com o meu próximo,
não tem perdão de Deus. Eu não vou ver a face de Deus. Eu não vou ver a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sei que esta palavra está queimando ao seu coração. Eu sei que esse estudo agora está queimando ao seu coração. Você pode dizer, nossa, mas o pastor está pegando pesado. Mas é assim, não é pegando pesado, é a palavra. É a palavra. Então esse homem agora torturado, este homem agora sob o domínio, está sob o domínio do mal. Quando nós lemos o capítulo 5 de Mateus, versículo 25 e também 26, olha o que é que diz. Olha o que é que Jesus vai advertir do perigo do não perdão. Olha aqui, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Deus é justo. Deus dará a cada um conforme as suas obras. Deus dará a cada uma conforme as suas decisões, conforme as suas escolhas. O não perdão gera consequência. Não vai adiantar se debruçar sobre um caixão de alguém que você não perdoou em vivo. O perdão é enquanto vivo a pessoa está. Precisa pedir perdão para alguém? Vai lá. Não é vergonhoso não, é questão de humildade, é questão de evolução, é questão de demonstração que de verdade é um discípulo de Cristo, que de verdade está se aproximando de Jesus mesmo. Não espere a pessoa vir até você. Vai lá e pede perdão. Vai lá e diz, eu te perdoo também. Me perdoe, eu te perdoo também. E eu estou fazendo isso porque eu quero estar bem com Deus, porque eu preciso dele todo dia, toda hora. Eu preciso estar em comunhão. Quando eu não perdoo, eu estou deixando de temer a Deus, de obedecer. E quando eu deixo de obedecer, eu perco a proteção de Deus. E quando eu perco a proteção de Deus, olha o que é que diz as Escrituras. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Mas vai dizer também que ao nosso derredor está Satanás, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, quando eu perco o temor de Deus, eu perco a proteção de Deus. E quando eu perco a proteção de Deus, eu sou tragado pelo mal. Logo, a pessoa, muitas vezes, vai tirar onda de que está em comunhão com Deus, mas se não perdoa, ele já foi tragado pelo maligno, está sob o domínio do maligno. E aí, o maligno vai dizendo, vai bestalhado, olha o que ele fez. Ah, não, se fosse você se vingava. Dá uma escapulida da igreja e faz um acerto de conta. Procura um grupinho e faz isso, ora contrário, deseja o mal, faz isso, faz aquilo. O diabo fica ali, remoendo. Saul, quando ele perdeu a presença de Deus, foi assim. Ficou com ódio, queria matar Davi, aquela coisa toda. É dessa forma. Quando eu também não perdoo, eu estou deixando de ser igreja. Porque o que é igreja? Igreja é o conjunto de pessoas que chamados para fora e foram inseridos aonde? No corpo. Igreja é corpo, igreja não é clube, igreja não é associação, igreja é corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, automaticamente o que tem no cabeça tem no corpo também. Porque, na verdade, os membros seguem o comando do cabeça. E o cabeça da igreja é Jesus. Então, quando eu não perdoo, eu deixo de ser igreja. E quando eu deixo de ser igreja, eu perco proteção divina. Sabe por quê? Mateus capítulo 16, versículo 17, 18. Dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, logo quando eu deixo de ser igreja, eu saio dessa proteção. As portas do inferno agora começam a exercer influência na minha vida. E aí eu preciso tomar cuidado, porque se Jesus voltar, não tem arrebatamento certo para mim. Então, eu preciso decidir hoje. O perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Perdão é decisão, e uma decisão séria. Né?
É uma decisão muito séria e uma das maiores, que vai demonstrar comunhão e intimidade com Deus. Por isso eu não posso estar brincando. Eu não posso estar brincando. Né? A falta de perdão vai te prender. A falta de perdão prende a vida de mais alguém. Né? E isto é muito sério. Muitas pessoas arrastando essa bola de ferro aí, ó. Tem uma vida mesquinha, uma vida só de reclama, e que fez isso, e que fulano fez aquilo, e que eu não perdoo, e que eu não perdoo, eu morro e não perdoa, e morre sem perdão, e morre sem salvação. Então eu preciso decidir agora, mas decidir agora, imediatamente, eu preciso decidir isso, perdoar. Né? Eu preciso decidir perdoar o meu próximo. E Jesus Cristo é o meu exemplo de perdão. Né? Jesus Cristo é o meu perdão, é o meu exemplo de perdão. Assim como ele me perdoou, assim também eu devo perdoar o meu próximo. Seguir sem eu merecer, sem o próximo merecer. Não é perdoar porque alguém merece, porque eu também não mereço. Nós não merecemos, então é perdoar mesmo sem o próximo merecer. Né? Devemos perdoar como Deus perdoou a gente. Veja o que está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, perdão igual. Pastor, mas matou, mas feriu, mas destruiu. Como Cristo perdoou, perdoa. Ora, entra no teu quarto em secreto, chora com Deus e diz: Senhor, me dá um coração igual ao seu, me leve a perdoar, Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero ter experiência marcante contigo. Né? Então, eu preciso dessa reconciliação horizontal, porque a vertical Jesus já fez. Eu preciso agora da quê? Da horizontal, colocar em prática aquilo que Cristo fez por nós, e ele fez sem merecer. Será que merecíamos o perdão de Deus? Merecíamos, né? Então, assim também eu preciso fazer com o meu ofensor. Eu preciso perdoar, mesmo ele não merecendo. E deixa eu te falar uma outra coisa. Não há limite para perdoar. Não há uma quantidade de vezes. Certa vez até Pedro chegou para Jesus: Senhor, quantas vezes, né? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Olha para aí, até 7? Aí respondeu Jesus e disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus está dizendo isso, 70 vezes 7, ele não está dizendo que é 490 vezes. Ele está dizendo que o perdão não tem limite. Então, da mesma forma que eu preciso de perdão toda hora de Deus, eu preciso perdoar também o meu próximo. Eu sei que Deus está produzindo em você agora um novo coração, porque a palavra de Deus tem esse poder de produzir em nós um coração puro e sincero para Deus. Porque, Senhor, quem habitará? Perguntou o salmista. Quem habitará no seu santo monte, na sua santa habitação? Salmo 24. E ele vai dizer assim: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Então, olha aí. Preciso ter um coração puro, sincero, que faz parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Né? Porque quando eu não perdoo, quem leva vantagem é Satanás. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha, quando não perdoa, é Satanás que ganha vantagem. Você que saiu desse mundo de perdição, veio para Cristo,
Você quer Satanás que destruir a sua vida, a sua família, levando vantagem? Então, se não quer, libera esse perdão que está aí. Libera, solta esta pessoa que está presa dentro de você. Solta, desprende, rasga o teu coração e não as tuas vestes. Rasga esse coração, desprende, quebra essa corrente que te prende, quebra esta algema. Você tem a chave, libere perdão, libere agora, hoje, decida hoje. Né? Porque é muito sério. Quando nós lemos também, né? Nós lemos também no livro de Efésios, né? Livro de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo de número 27. Olha o que as Escrituras vai dizer. Efésios 4, 27. Diz assim: e 27. Nem deis lugar ao diabo. A falta de perdão está dando lugar a Satanás, né? Está dando lugar àquele que só vem para matar, roubar e destruir. Em 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo de número 8, olha o que é que diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem leva vantagem é Satanás quando não perdoa. Se não há perdão, irmão, significa dizer que eu não estou em comunhão com Deus. E não estando em comunhão com Deus, quem me livrará do maligno? Se Jesus se manifestou para desfazer as obras do mal, e eu preciso estar. A falta de perdão é pecado. E se pecado gera barreira, então eu preciso da proteção do Senhor. Porque eu preciso do Senhor todo dia. Nós precisamos do Senhor todo dia, toda hora. Eu preciso da proteção do Senhor por segundo. Olha o que diz Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista a ele liberando perdão. Resista a ele amando. Resista a ele obedecendo. Há muitas pessoas que têm ódio da liderança. Há muitas esposas com ódio do esposo. Esposos com ódio da esposa, vice-versa. Filhos com ódio de pai. Quantas pessoas, irmãos, um com ódio do outro. Resiste a Satanás. Teme a Deus e ele vai fugir. Essa opressão vai cair por terra. Essa sede de vingança vai cair por terra no momento que esse coração liberar perdão. É você quem decide. Não fica esperando, tem que ser agora. Não, tem que ser amanhã. Não, é agora. Deus está dizendo que é agora. É agora. E ouvindo a voz de Deus, não resista. Porque resistir a Deus é blasfêmia. Né? Então eu preciso vencer o maligno. Eu preciso vencer a mim mesmo. Né? Eu preciso entender que perdão não é sentimento. Eu preciso entender que perdão é uma decisão. E o que eu preciso decidir agora é também uma atitude que demonstra a fé. Né? E o perdão ele deve ser não pelo merecimento. Então eu posso não ter motivação alguma nas emoções para pedir perdão. Mas eu preciso pedir. Eu preciso perdoar. Possa ser que o próximo não me motive a isso, mas não merece, a pessoa não demonstra mudança, pouco importa. Jesus também morreu na cruz, mesmo sabendo que em muitos momentos a gente nega ele. A gente decepciona Jesus por segundo. Troca-se Jesus por cinema, por futebol. Quando o time está na temporada aí, deixa-se até de congregar para estar assistindo todas as partidas. Basta ter um convite para churrasco que esquece de culto, esquece de escola bíblica, esquece de evangelismo, esquece de tudo. Esquece de Deus. Não é assim? Basta ter uma promoção na empresa que já se esquece até de Deus. Basta ter uma ascensãozinha social que já começa a esquecer de Deus. E mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Ele nos ama.
Ele amou o mundo de tal maneira que deu. De forma incondicional ele nos ama. Então, eu preciso perdoar. É preciso fé em Deus para perdoar o meu próximo. Jesus vai dizer, Lucas 17, versículo 3 e 5, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta também a minha fé. Pede ao Senhor, Senhor, aumenta também a nossa fé. Mas que eu encontre, Senhor, sempre o Senhor me leve ao perdão. Sempre o Senhor me leve ao perdão. Me use, Senhor, no perdão. Tem pessoas que querem ser usadas em línguas, tem pessoas que querem ser usadas em visão, quer ter isso, quer ter profecia, quer pregar. Mas Jesus está chamando assim, ó. Eu quero te usar para perdoar. Eu quero te usar para sarar feridas. Eu quero te usar para curar. Eu quero te usar para livrar. Eu quero te usar para perdoar. Quebrar algemas, correntes de décadas, de meses. Né? A palavra é bem clara. A palavra de Deus é bem clara para nós. A palavra de Deus é bem clara e pede para a gente remover todas essas barreiras que estiver no nosso coração. Atos, capítulo 7, versículo 60, diz assim. Lá, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, Lucas capítulo 23, versículo 34, lá na cruz, sentindo dores, mas foi lá, na dor mesmo, que ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí tem um jovem que pratica o mesmo, porque é discípulo de Jesus. Tem a essência de Cristo na sua vida. E ele vai dizer assim, Atos 7, versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Este foi Estevão, o primeiro mártir da igreja. Morreu perdoando. Morreu com seu coração em chamas de perdão, de amor, de graça e de presença de Deus. Que Deus nos leve ao perdão. Que Deus nos leve ao perdão, a praticar o perdão. Porque quem não ama, não conhece a Deus. Liberte-se, liberte-se. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E Ele me usou para ser canal para a sua vida, para te advertir o quanto necessitas liberar perdão. Que Deus abençoe. Não esquece de compartilhar. Tem alguém que está precisando ouvir, tem alguém que está precisando aprender com Deus. Não se esquece também de deixar o seu joinha. Não esquece de ativar os sininhos de notificação, compartilhar o nosso canal. Que Deus abençoe. Fiquem com Cristo Jesus. Um forte abraço.